Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço ON. Hoje a nossa live é com a nutricionista Fernanda Bezerra. Fernanda é formada em nutrição, com aprimoramento em transtornos alimentares, pós-graduada em nutrição clínica funcional, estudou os princípios da alimentação Ayurveda, instrutora de Hatha Yoga, formada em Theta Healing e consultora dos óleos essenciais do Terra. Estudou análises metabólicas e atualmente realiza atendimentos nutricionais particulares com abordagem integrativa com foco na alimentação natural e para vegetariano. Fernanda já esteve aqui com a gente e eu chamei Fernanda de volta para falar sobre o desperdício na alimentação, que a gente sabe que existe, né? Então vamos conversar com Fernanda. Oi, Fernanda, dei sua ficha toda, você viu? Eu vi. Muito bom, Mas Cris. a gente tem que dizer o que você é, o que você faz, né? Porque as pessoas têm que saber que quem está. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque as pessoas têm que saber que quem está com a gente aqui é uma pessoa que vai falar com propriedade, que estudou bastante para falar sobre esse assunto. Então, eu tive que dar a sua ficha. Eu estava falando, Fernanda, que da outra vez que você esteve aqui, eu pedi para que você voltasse para justamente falar sobre esse desperdício que há na alimentação. Infelizmente, nós não sabemos como lidar com isso. A gente, às vezes, joga fora coisas que servem para a gente consumir ainda, para fazer um doce ou para fazer uma comida mesmo, substituir algumas coisas. Então, eu queria que, embora eu já tenha dado sua ficha toda, para quem não conhece você, eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar o nosso assunto, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber sobre isso. Tá bom. Então, me apresentando primeiro, né? Então, eu sou nutricionista. Hoje eu atendo em consultório. Então, atendo em São Paulo ainda, presencial uma vez por mês. Estou atendendo aqui na região do Litoral Norte, também onde estou morando. Faço os atendimentos online também. Então, com uma visão bem integrativa, né? Então, na alimentação, pensando também a parte emocional, a parte social também dos pacientes, né? Eu também sou professora de yoga, né? Instrutora de yoga, dou aulas online também e presencial aqui na região do Litoral Norte. E eu sou vegana, então assim, minha alimentação é natural, alimentação sem nenhum tipo de exploração animal. A gente conversou até da última vez, né? Que plant-based, Uhum. base de plantas. E e hoje eu atuo nisso, com qualidade de vida, bem-estar. Eu gosto muito de falar que eu gosto de trabalhar com transformação de pessoas, né? De mudanças de hábitos, de mudança de estilo de vida. Então, é isso que eu gosto de fazer, né? E dia 31 foi o dia da nutricionista, ontem, né? Meus parabéns pelo dia de ontem, é verdade. Sim, foi o dia da nutricionista também. Fiquei bem feliz com os meus pacientes mandando mensagem, foi muito gostoso. É muito bom, né? O reconhecimento também, não é só porque você é dia da nutricionista, é o reconhecimento do bem que você está fazendo. Fernanda, vamos lá Vamos. conversar com esse pessoal para esse pessoal saber o que eles estão fazendo de errado. Dar uma luz no fim do túnel, né? E já vou adiantando que a Fernanda já me passou umas receitinhas que nós vamos liberar lá no feed do bem, aqui, né, no feed do Bem do Ser, essas receitas de aproveitamento de tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então, Fernanda, primeiro de tudo, qual a importância do aproveitamento integral dos alimentos? Cris,
a gente, quando fala desse assunto, né, eu gostei muito quando a gente pensou nesse tema, além da questão do veganismo, né, da dieta à base de plantas, porque é algo totalmente conectado também, né, em quem está preocupado com sustentabilidade, com o meio ambiente, e também com a saúde, né, então aumentar aí os nutrientes da sua alimentação, o aproveitamento integral dos alimentos está totalmente relacionado, né? Então, a importância disso é que hoje, né, a gente sabe, até peguei uns dados aqui, né, que cerca de 1.000, né, 1.300, então 1.300 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, perdidos por ano, né? Isso segundo a FAO aí. E que desses alimentos que são desperdiçados, né, só 25% deles já seria suficiente para matar a fome da população mundial. Então, a gente, não é que falta alimento, né? A gente tem alimento em abundância, só que está faltando realmente olhar para esse alimento sem trazer desperdício e conseguir distribuir para quem realmente precisa, né? Então, a gente entra aí com essa questão de combate à fome também, né? Então, a gente tem toneladas de alimentos por ano aí sendo desperdiçados, sendo perdidos, né? Aqui no Brasil, atualmente, isso é um dado da FAO também de 2017, a FAO é um braço aí da Organização das Nações Unidas a respeito da alimentação e agricultura, né? E aí eles disseram aqui que atualmente, né, 14 milhões de brasileiros passam fome no país. Então, e o Brasil está no ranking dos que mais desperdiçam alimentos. Então, a gente precisa olhar com mais carinho para isso, né? Então, e eu sempre acredito muito no que a gente faz individualmente. Então, se você melhora individualmente, você também impacta no todo, né? Então, se cada um nas suas casas começar a olhar essa questão do desperdício de alimentos na própria casa, né, já é algo que um pouquinho que cada um faça já ajuda bastante, né? Então, e não é só o desperdício em termos de você preparar uma comida e sobrar, mas é realmente de você aproveitar de forma integral os alimentos, né? Então, uma das saídas aí para a gente evitar e combater esse desperdício é justamente aproveitar de forma integral, que a gente não faz, né? Então, assim, o que é isso? É aproveitar cascas, talos, entrecascas, sementes, né, de frutas, de verduras, de legumes. Então, que a gente possa aí estar utilizando essas partes que também são nutritivas. E às vezes até mais nutritiva do que aquela parte que a gente costuma usar, né? E a gente acaba jogando fora. E até pessoalmente, assim, eu fui começar a ter uma noção de quanto que eu jogava fora, né, desses alimentos quando eu comecei a compostar. E aí, com a questão da compostagem, você separa, né, o lixo que é orgânico, né? E eu, como vegana, como muitas frutas, verduras, legumes, né? E via quanto que eu produzia todo dia de cascas, né? De sementes, de talos, disso, daquilo. E aí eu falei, nossa, por mais que eu soubesse que, né? Hoje a gente sabe que mais de 50% do lixo que a gente produz em casa é o lixo orgânico, né? Que vem aí dos alimentos. Por mais que você saiba disso, na hora que você vê, todo dia mesmo, aí você fala, caramba, tá indo muito, tô jogando muito nutriente fora, né? Tô desperdiçando mesmo partes dos alimentos que eu poderia estar reutilizando. E, e aí, quando você chamou para o tema, eu achei bem interessante, até como forma também de eu mesma me disciplinar para ter essas práticas em casa, de reaproveitamento, né? De aproveitamento integral dos alimentos. Então, essas partes que a gente, às vezes na correria do dia a dia ou, né, na praticidade a gente acaba jogando fora, a gente pode dar um jeitinho de criar novos hábitos e começar a aproveitar isso também, né? Então, não sei se você já faz alguma coisa, Cris, aí na sua casa. Não, eu infelizmente ainda não faço, mas eu já comi, né, um doce, não sei se eu já falei para você, um doce de melancia, com a casca da melancia, que a minha sogra, ela aprendeu a fazer, né? E aí um dia eu cheguei na casa dela, ela perguntou para mim se eu já tinha comido. Ah, eu fiz um doce de casca de melancia. Eu achei até estranho. Casca de melancia, ela falou, é uma delícia. E realmente era uma delícia. E toda vez que ela fazia, ela mandava, ela mandava para mim, que ela sabia
que eu gostava. E o engraçado é que quando a gente é criança, né, a gente aprende que os maiores nutrientes estão nas cascas, né? E eu me lembro que sempre falava assim, as vitaminas estão nas cascas. Eu, por exemplo, tem gente que não come maçã, pera, com casca. Eu sempre comi com casca. Eu nunca tive esse negócio de descascar para comer. Mas tem a banana, né? Que você tem que descascar. Você não come a casca da banana. E uma das receitinhas que você mandou foi com a casca da banana. Eu achei muito interessante, né? Eu sei também que com a banana verde você faz biomassa, não é isso? Isso. Algumas coisas eu sei, né? Mas eu acho bem interessante, porque a gente estava falando de desperdício, existe um desperdício muito grande quando a gente fala de alimentação. Não é só esse tipo de alimentação, até a alimentação, por exemplo, dos restaurantes, que a gente sabe que aí não pode dar, porque se acontece alguma coisa de uma intoxicação, a pessoa não é uma coisa, mas é horrível jogar aquele monte de comida fora. Sabe que isso mudou agora na pandemia? Em junho de 2020, teve uma nova lei que permite os estabelecimentos doarem alimentos, porque antes eles tinham esse receio, né, de doar e acabar sofrendo algum tipo de processo por conta que alguém passou mal, enfim. Daí, em junho do ano passado, teve uma lei que está permitindo essa doação. E isso foi uma pista para muitas ONGs, né, que sofriam com essa questão, né? Sim. Até tem duas ONGs, né, como é que fala, iniciativas sociais que hoje no Brasil, né, a gente tem, que é o Banco de Alimentos, né, e também a Comida Invisível. Então, eles conectam, né, pessoas que estejam precisando de comida e instituições, né, como restaurantes, shopping, enfim, que produzem e têm esse desperdício do alimento. Então, eles conseguem fazer essa ponte aí. Isso é bem legal, é bem importante, né? Então, só a Comida Invisível tem mais de 200 projetos e instituições envolvidos, né? Então, isso é ótimo. É uma forma de a gente pegar, né, esses alimentos que seriam considerados não bons para consumo, né, ali daquele comércio, e levar para as pessoas que realmente estão passando fome, né? Então, essas iniciativas sociais são bem importantes aí para ajudar nesse combate à fome. Mas tomara que não seja só durante a pandemia. Tomara que quando isso acabar, foi a partir de agora, mas agora tá. Tomara que seja para sempre isso. Mas também existem as feiras livres, né, Fernanda? Sim, tem. Não, então entra também feiras, entra todos essa lei serve para todos os estabelecimentos que tenham algum tipo de produção ou distribuição de alimentos, né? E acabava desperdiçando. Então, isso É porque a gente sabe das feiras que tem aquele horário da xepa, que muita gente vai no final da feira, porque fica, né, que chamam de xepa, que é aquelas verduras que estão mais machucadinhas, que ninguém quer, e aí eles vendem mais barato. Mas não vendem tudo, né? Essa sobra também é dada para as instituições. Como é que você sabe como é que isso acontece? Então, tem essas ONGs, né? Tem esses projetos que tentam justamente ser essa ponte entre esse lugar que está desperdiçando e as pessoas que estão precisando. Então, a Comida Invisível, também vale a pena quem tiver depois pesquisar, ela surgiu justamente de um dia, uma das fundadoras, né, foi no CEAGESP com o filho dela e viu muito desperdício, né? Então, no final da feira. E aí ela criou esse aplicativo, Comida Invisível, e essa ponte, né? Então, claro que a gente deve ter muitos lugares ainda que poderia, né, estar doando e não tem essa visão, não tem visão, mas já existem essas iniciativas sociais, que é super positivo, né? E falando até essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, assim, existe um certo preconceito também que quem faz esse tipo de prática
população de baixa renda, né? Então, não preciso, né? Tá aproveitando, mas isso não é só questão não é só isso, né? Tem a questão de sustentabilidade, né? De produzir menos lixo, né? Então você acaba diminuindo os lixos no aterro sanitário, né? Talvez você nem composte, então se você não composta, é aí que você realmente importante reaproveitar, aproveitar, né? Integralmente esses alimentos, né? Então é uma prática que, como qualquer outra, né? Criar um hábito. Assim, eu acho que a dificuldade é justamente porque as pessoas hoje precisam de praticidade no dia a dia, né? E às vezes pega um pouco. Aí também falta de conhecimento, né? Por isso que a gente está fazendo essa live também para desmistificar isso aí, né, Cris? Para as pessoas saberem, né? E como é que essas pessoas podem realizar o aproveitamento integral? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, né? Assim, a gente tem que lembrar que frutas, verduras e legumes, se não forem orgânicas, tem um nível de agrotóxico, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, é utilizado, né? De forma Sim. do critério. Então, fora o agrotóxico, a gente tem a questão dos micro-organismos, então a gente tem que cuidar disso antes de pensar em comer, em aproveitar, né? Cascas, né? Partes externas aí dos legumes e das frutas. Então, primeira coisa, fazer a higienização certinha, como já deve ser feito normalmente. Então, quando você vai pegar folha, lavar as folhas, lavar, né, as frutas, os legumes em água corrente, tirar todas as sujidades. Então, se precisar, até usar uma escovinha, dependendo do legumes, né, para tirar aí a sujeira. Aí deixar, né, imerso em água com água sanitária, né? Então, geralmente aí uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, né? Deixar aí uns 10, 15 minutos para matar os micro-organismos. A gente tem hoje também, que é bem interessante, a gente sabe que o bicarbonato, ele também pode reduzir em até 93% o Nossa. na superfície do legumes e das verduras, né? Então, é legal colocar bicarbonato também, em torno de 10 gramas de bicarbonato por litro de água também. E aí, depois dessa imersão, higienizar, né? Passar água corrente de novo nessas verduras, nesses legumes, né? Para eliminar esses micro-organismos e tirar, né, o máximo possível aí agrotóxicos da superfície. Só o fato de lavar também em água já diminui bastante os agrotóxicos também, chega até 80%. Só que lembrando que é só na superfície, né? Então, se aquele agrotóxico que veio pela seiva, né, lá pela terra, a gente ainda vai consumir. Então, mais ainda é melhor consumir o alimento que não é orgânico, mas é natural, do que você ficar consumindo processados, ultraprocessados. Sim, com certeza. Além da questão das gorduras saturadas, dos conservantes e químicos, até porque uma pesquisa recente até de um trabalho também que o IDEC fez, o Instituto de Defesa do Consumidor, mostrou que mesmo alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, têm agrotóxico também. Então, né, a gente não consegue fugir de agrotóxico mesmo nos industrializados. Então, tem que fazer essa higienização bonitinha, né? Então, principalmente, se você vai comer cru. Então, assim, por exemplo, você pode fazer, né, uma pastinha, patezinho com cascas de cenoura, talos de agrião, talos de verduras em geral. Só que se você vai comer cru, é importante ter feito certinho a higienização. Se você vai cozinhar, preparar um refogado, ou vai pôr no meio de uma torta, aí vai ter alta temperatura, você já consegue aí matar os micro-organismos, né? Então, só prestar atenção nisso, né? Para também não correr nenhum risco aí de intoxicação alimentar, né? Enfim, passar mal. E aí a gente tem diversas receitinhas que dá para fazer, né? Então, por exemplo, da banana, é a casca da banana para você fazer como se fosse um antepasto ou uma carne de banana, né? Então, e uma coisa assim, na prática, assim, que eu percebo no dia a dia, eu deixo um potinho, né? No meu, por exemplo, eu vou comer a banana. Aí eu tiro a casca da banana, já estava higienizada e tal, e eu vou deixando no Tupperware, né? Para ir em 3 dias no máximo eu usar para fazer a carne da banana. E então aí que é interessante você raspar, né? A parte branca aí da banana para tirar, para neutralizar um pouco do sabor. E no preparo dessa receita da casca de banana, você deixa ela marinando ou em vinagre ou em limão para tirar também o sabor.
E aí você vai fazer um refogadinho de alho e cebola mesmo. Corta essa banana, desfia ela ou corta ela picadinho em quadradinho e vai refogar com páprica, com cominho, com os temperos que você quiser. E aí você já reaproveitou, né? Aproveitou a casca da banana que você ia jogar fora. E ela tem bastante nutrientes, né? Bastante potássio também. Então, só traz mais aí nutrição para a sua refeição. Então, assim, você pode também congelar essa casca da banana, né? Então, fazer também essa raspagem da parte branca e congela, porque quando você tiver tempo, você faz esse antepasto, vamos dizer assim, né? A biomassa da banana verde também, pode usar a casca da banana verde também, né? Então, você fez lá a biomassa para aproveitar tudo, faz esse antepasto da casca da banana. E banana é uma coisa bem... Todo mundo come, né? Dificilmente eu vejo um paciente que não gosta de banana, assim, a grande É, maioria gosta. Então, e a gente come bastante, né? Eu, pelo menos, como bastante também. Então, sempre vai ter, poder ter uma caminha de banana aí para fazer, né? Que mais que você tem dúvida aí de... Deu para é, entender eu, eu- a ação? não, eu tô entendendo, é bem simples, né? A gente sempre ouve, por exemplo, eu sempre gostei muito de morango, mas dizem assim, morango é uma fruta que é muito rasteira. Então, o morango tem uma facilidade de ter mais agrotóxico do que outras frutas, né? Talvez igual a batata, que é um tubérculo, né? Que fica bem lá na terra. Isso é verdade. Quando a gente compra um morango, uma caixinha de morango, você tem que ter um cuidado. Existem algumas verduras, legumes que você tem que ter mais cuidado, frutas inclusive, tem que ter mais cuidado um com o outro por conta desse problema do agrotóxico? Sim, a gente tem um ranking, né, de alimentos com mais agrotóxicos. Porque a Anvisa tem, né, um programa de análise de resíduos e agrotóxicos. Aí aparece lá os alimentos que estão mais contaminados e os alimentos que têm também agrotóxicos que não são permitidos em outros países e são permitidos no Brasil, né? É. Independentemente se é rasteiro ou não, mas é o uso mesmo, né, deliberado aí de agrotóxico. Geralmente, ainda o que mantém lá em cima pimentões, alface, até não tem aqui, goiaba, cenoura, tomate, uva, laranja, abacaxi. Então, tem alimentos que realmente tem bastante. Aí, quem depois quiser ver direitinho, entra lá no site da Anvisa, né? Coloca lá o uso de agrotóxicos, né? Programa de análise de resíduos, para dar uma checada. Mas o que a gente orienta, né, como nutricionista, assim, tentar esses alimentos que tenha mais agrotóxico, focar nos orgânicos, se você puder comprar. Né? Então, se você tem a opção de comprar orgânico, prefira os orgânicos, principalmente desses mais contaminados, e também sempre focar nos alimentos da estação, porque os alimentos da estação, sazonais, eles têm um menor uso de agrotóxico, porque está na fase dele, então ele não vai precisar de ajuda, tanta ajuda, né, com o uso de agrotóxicos. É, e assim, não deixar de comer também por não ser orgânico, que é aquela história que a gente já falou. Melhor comer o natural do que ficar comendo industrializado. E porque ainda assim você tem vitaminas, você tem, né, minerais, e os estudos que a gente tem hoje de benefícios dos alimentos foram feitos com alimentos normais, não com alimentos orgânicos. E ainda assim já tinha benefícios. Então, importante é comer, né? Frutas, verduras e legumes. Aí, se puder priorizar o orgânico, não só pela questão do agrotóxico, mas pelo meio ambiente e mão de obra, enfim, também já é melhor, né? Fernanda, as feiras que são de frutas e legumes, as feiras orgânicas, né? Inclusive aqui na pracinha perto da minha casa, às quintas-feiras, quer dizer, amanhã é dia de uma feirinha orgânica. Essas feiras, não sei se você vai poder me responder isso. A gente sabe da diferença de preço. Esses legumes, verduras e frutas orgânicas, elas são mais caras, né? E a quantidade de feiras
elas estão, você sabe me dizer se elas estão por todo o Brasil? Como é essa distribuição dessas feiras orgânicas? Elas são tão em número agora, por exemplo, como uma feira comum. Cris, cortou um pouquinho Que é, aqui. você sabe... Oi? Cortou? Oi, Fernanda, tá me ouvindo? Estava picotando um pouquinho. Eu perdi um pouco a pergunta, se você puder repetir. Eu perguntei o seguinte, as feiras orgânicas, nós Uhum. sabemos o valor que elas são mais caras, né? As frutas, legumes, verduras são um pouco não, são mais caras, né? Do que as habituais que você compra num mercado ou num hortifruti. Eu quero saber como está essa distribuição dessas feiras orgânicas, não só pelo nosso município, como no estado, mas pelo país. Como você vê isso? Você acha que essas feiras orgânicas estão aumentando ou ainda tem poucas feiras orgânicas para venda, né? Então, Cris, eu não sei te dizer estatisticamente, né, se a gente tem um aumento aí de feiras orgânicas, né, no momento. Eu sei dizer que o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, eles têm uma de feiras orgânicas do Brasil inteiro. Então, é bem Hum, interessante dar, né, quem tem interesse em comprar e não sabe aonde, próximo da sua casa, entrar no IDEC, né, IDEC, né, nesse Instituto de Defesa do Consumidor, para tá realmente pesquisando. Né? Claro que a consciência sobre a questão dos orgânicos está aumentando, sim, as pessoas estão mais conscientizadas, né? E é muito importante a gente realmente dar esse suporte para o pequeno agricultor, agricultores locais, né? Isso é bem importante para a gente ter aí um fortalecimento desse tipo de alimentos, né? E poder possibilitar isso e também até para melhorar esse preço, né? Se tornar sim, mais acessível, né? Orgânicos é essencial, né? Para a gente ter aí no dia a dia. Aqui, às vezes, não fica tão acessível, né? Para a maioria das pessoas, ou pelo menos uma parte das pessoas, né? E o que mais você tem de dúvida, Cris? eu queria que você me dissesse qual a diferença entre aproveitamento integral dos alimentos e reaproveitamento dos alimentos. Essa é bem simples, Cris. É igual quando a gente faz muito arroz e sobra, né? Sobra arroz. Hum, Então a gente pode reaproveitar. A gente faz um sim, pouquinho de arroz, né? Ou faz uma outra preparação. Então essa é a diferença, assim. Você aproveitar integralmente o alimento é você aproveitar partes que não são comuns. Então cascas, sementes, entre cascas, tá? Agora reaproveitar aquilo que você já fez, já, né? Já cozinhou e sobrou. Então para não estragar e você dar um outro destino, né? Faz uma outra preparação, faz bolinho, faz uma tortinha, né? Ou o pão, vai fazer uma farinha do pão. Então, isso é reaproveitar o alimento. ah, tá. Então, quer dizer, se eu fizer por exemplo, essa carne de banana que você falou, sobrou, eu posso criar um outro prato com ela. Você pode Aí fazer eu estou rechear uma reaproveitando. torta. Isso, aí você. Exatamente, que legal esse exemplo. Aí você pode rechear uma torta com a casca da banana, né? Com essa carninha da banana. Você está reaproveitando um alimento que você aproveitou de forma integral. Legal, gostei. Uhum. É, a gente já falou sobre o agrotóxico, né? Que você como pode tirar. E eu queria saber. Uma coisa que eu queria perguntar a você, eu vou voltar lá atrás, Uhum. que eu já tinha falado das feiras, né? E dos restaurantes. E quando acontece, que isso já é uma coisa mais difícil, mas como você está nesse meio, assim, de saber como essas coisas estão acontecendo, de repente você pode me dizer. Você Uhum. sabe quando há essas greves desses caminhoneiros que são de alimentação, às vezes eles jogam fora aquele monte de fruta, de legumes. E aí?
Você sabe o que pode ser feito? Se tem... Eu sei que isso aí é uma coisa que, de repente, teria que vir lá de cima, lá dos deputados, né? Da cúpula lá de Brasília. Mas você tem uma ideia por que isso acontece? Por que esses produtores, quando acontecem essas greves, que os caminhões ficam parados, por que eles não dão? Eles preferem jogar fora do que dar para as pessoas que precisam. Cris, assim, eu acredito isso aí é uma questão pessoal, assim, eu acredito que seja muito mais relacionado a um protesto, né, vamos dizer assim, do que eles estão querendo, do que realmente se preocupar com o próximo, né, porque às vezes eles querem impactar, eles querem chamar atenção, então não estão preocupados com desperdício ou com fome, com quem está na outra ponta. Então, eu acredito que seja isso, Cris. Mas é muito triste, né? Ah, super triste, né? É muito triste. Qualquer tipo de desperdício de alimento, né? Então, uma coisa também importante para falar é essa questão do planejamento de compras em casa, que começa daí, né? Então, de você fazer uma listinha de compras, entender o que você Sim. vai comer naquela semana, né? Quantas frutas eu como por dia, o que eu vou querer, né, nessa semana. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes tentar planejar semanalmente os hortifrutis, porque são alimentos mais perecíveis. Então, é importante comprar toda semana, ter na despensa aquilo que é para o mês, né? Então, os não perecíveis, arroz, feijão, todos os cereais integrais, né? E aí, semanalmente, se organizar para ter os hortifrutis, mas de forma que você também não desperdice. Então, comprar a quantidade realmente que você vai comer. Né? Então, e essa questão do pré-preparo, até para a questão do aproveitamento integral dos alimentos, é bem importante. Né? Não adianta você achar que você vai conseguir fazer tudo todos os dias. Então, é melhor você já fazer a compra num dia, e aí já chegar em casa, já organizar, deixar as coisas cortadinhas, descascar, separar as cascas, já deixar armazenado na geladeira, para aí durante a semana você só ir montando, vai refogando, né, fazendo essa banana, montando o prato, né, com salada, com verduras, que já estão higienizadas, então você não vai deixar lá estragar, porque você vai comer, já está fácil ali para comer. Então também essa parte de não desperdiçar alimento começa aí no planejamento, na lista de compras, né, nas quantidades que você sabe que você vai comer, e percebendo o que está estragando, né? Por exemplo, banana também é outra coisa bem gostosa. Se está bem madurinha, tira ela da casca, né? Descasca, corta, porciona ela, congela, ela vai virar um sorvete maravilhoso depois, um creme de frutas maravilhoso depois, batido com morango, batido com o próprio abacate, ou com outra fruta, manga também. Então, sempre dá para você se planejar, né, para não desperdiçar tanto alimento. Vai acontecer? Às vezes vai. E tudo bem, mas aí você aprendeu para uma próxima, vou pedir menos. Essa semana eu vou ficar em casa, eu vou viajar, então eu não vou pedir, né? Eu não vou comprar aquela quantidade que eu costumo comprar. Então, se organizar mesmo. Eu sempre falo também para os meus pacientes que alimentação saudável é planejamento. Então, não adianta achar que vai cair do céu. Às vezes você vai ter uma ajuda ou outra, mas é importante você tomar as rédeas aí da alimentação da saúde e se organizar. Né? Eu acho Mesmo também porque nem todo legume, verdura e fruta você consegue congelar, né? Também. Tem alguns que você perde a gente fala, né? Perde a textura, perde o gosto, e perde algumas vitaminas também, minerais. Então, assim, nem todas consegue. E me diz uma coisa, a comida, o aproveitamento dos alimentos, por exemplo, essa carne que você ensinou, acho que também mandou uma receita de sopa, não foi? Isso, aí essa sopa de legumes com talos é muito legal, porque você pode então, né? Então você, sei lá, comprou agrião, beterraba, cenoura. Você pode guardar. As folhas da cenoura são super ricas em vitamina A, que é importante para a saúde, né? Ocular, e saúde da visão. Dá para a gente fazer refogadinho, igual uma couve, né? Dá para a gente guardar e depois colocar numa sopa. Talos de agrião, talos da folha de beterraba. Então,
Então, tudo dá para a gente guardar num potinho na geladeira e depois fazer um refogado, bater no liquidificador, né? Fazer um refogado e cozinhar, igual uma sopa mesmo. Pode pôr batata, depois aí batata mesmo, né? Cenoura cozida também, coloca junto. É, é bem importante, né? Ter guardar esses talos, essas cascas. Sim, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a pessoa pode fazer uso, como se faz uso da outra alimentação, por exemplo, tem gente que faz uma quantidade, vou dar um exemplo, de feijão, põe em potinhos e congela. Tá. E aí vai tirando aos poucos aqueles potes da quantidade que você vai comer. Que eu acho válido, né? E tem gente que cozinha um quilo de feijão, se for 2 pessoas, uma família de 2 pessoas, você não vai comer aquele 1 quilo de feijão. Aí a pessoa separa aquela quantidade e vai retirando. Esse tipo de comida que você está ensinando para gente, né, de aproveitamento, também pode ser guardado no congelador? Sim, mas é mais interessante você preparar Consumir primeiro. na hora. Não, então, por exemplo, você separou os talos e tudo mais, aí você faz a sopa e congela já na forma de sopa. Sim, sim. Isso, aí tudo bem. Aí você Sim, a é carne. prático, Aquela né? É carne de importante banana ser que você prático ensinou, também. também Sabe, posso fazer isso. pode fazer. Sabe outras coisas que a gente acaba desperdiçando, que é super rico em nutrientes? Semente de abóbora. Semente de abóbora. Então, é super antifúngica, então, para quem tem, né, questões fúngicas aí de micoses, candidíase, enfim, ter um consumo regular é bem interessante, né? Sem falar que ela é rica em proteína vegetal também. Então, você tem que, né, separa lá a semente de abóbora da polpa, tira todas aquelas fibras, lava, deixa secar bem, depois você torra, né, com uma frigideira, com páprica, cominho e É uma delícia. outras. Eu já comi. Faz um petisco, né? Um petisco aí de semente. Outra coisa também bem legal é fazer chips de casca de batata, né? Casca até de abóbora também. Você pode fazer no forno, também com Bem, azeite. se a pessoa tiver uma preguicinha de fazer isso, naquela rede Hortifruti vende essas coisas todas, né? Esses chips de batata doce. Já tem pronto. Mas no caso aí que eu tô falando, porque o chip de batata doce ele é inteiro. Ele tem a polpa, vamos dizer assim, da batata. Nesse caso seria só a casca mesmo. Só a casca, né? Apesar que assim, A minha filha batata, trouxe um chips de banana para mim no outro dia. Que coisa deliciosa. E eu já comi também. O caroço de abóbora, né? Outra coisa que a gente, como é? Semente de girassol também girassol, uma delícia. é uma delícia. Na alimentação diária, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, né, nas sopas, é bem ativo, né? E a gente traz aquela crocância também para refeição, para salada, também é importante, né? Então, outra coisa também importante, você falou até do chips da banana, que tem que tomar cuidado também, assim, a gente pode aproveitar integralmente, mas também tem que sempre priorizar a qualidade da preparação, né? Então, a gente tem aí, Sim. por exemplo, dá para fazer doce de casca de banana, né? O doce Sim. entre casca de maracujá, mas também não é para exagerar aí no doce, né? Então, já que eu estou produzindo aqui as cascas, aí eu acabo... Não, isso aí é uma coisa de vez em quando, né? Não, Então só para vamos também também. a gente se empolga de um lado e esquece do outro. Não, a gente pode usar, por exemplo, um açúcar mascavo para fazer esses chips de banana, porque era com açúcar mascavo. Tava bem gostoso esses chips de banana que ela trouxe para mim. Vem nos potinhos. Eu aconselho as pessoas a experimentarem essas sementinhas. Já tem também muito naquelas lojas Mundo Verde, né? Vende muito também semente de abóbora, semente de girassol. Ei, oi, tá me vendo? Tá me Isso, ouvindo?
Um pouquinho aqui, cortou um pouquinho. Congelou um Eu pouquinho. só ouvi o mundo ver, né? Não, eu falei que tem essas lojas assim naturais, elas costumam vender agora semente de girassol, semente de abóbora, né? Tudo isso E, assim com um pouquinho de condimento, né? Vem com ervas, vem com. São todas. Tira-gostos agora são bem. Dá para você fazer tem isso bastante tudo. de snacks aí, né, para os lanches intermediários, é bem melhor do que ficar consumindo biscoitinho, salgadinho, né? Então, entra como substituto aí, tem bastante fibras, né, para dar uma saciedade legal. Lembrando, assim, de tentar aproveitar o máximo que você já tem em casa, né? Então, Sim. semente de melão, também semente de melão é super rico em cálcio. Então, para quem tem osteoporose, osteopenia, ou quem é vegano também, que acaba não consumindo leite derivados, né? Então, a sementes de melão também é bem interessante fazer também de forma tostadinha, né? Lavar bem, depois secar, tostar, com temperinhos, é uma outra opção também. Ou até bater semente nos sucos, né? Fazer suco verde e pôr semente de melão. É interessante. Dá pra gente, eu acho que essa live tem essa proposta de a gente olhar para aquilo que a gente não estava enxergando, né? Assim, né? A gente olha, mas não vê, não percebe, né? Então, estamos jogando fora uma parte do alimento que poderia estar sendo utilizado, aproveitado e estar me nutrindo mais, e evitando desperdício, evitando mais lixo. Então, eu acho que só o fato de trazer essa consciência, você já vai mudar, né? Na hora que você vai cortar uma mão, na hora que você vai descascar uma banana, você já vai. Talvez você não consiga pôr logo, né, em prática logo em seguida, mas você já vai pensar, né, em separar, guardar para fazer depois, num segundo momento, fazer a E receita. pesquisar, né? Enfim, Hoje em dia na internet tem muita receita, não sim, é? sim. Até o Brenner aqui, um amigo meu comentou, é verdade, dá para fazer um leite vegetal com semente de melão, que é muito bom. E aí traz todo esse cálcio que a gente estava falando, né? E como referência aí, para quem quiser depois pesquisar mais receitas, né, de lugar aí, referência, tem o próprio IDEC também, tem bastante receitas com aproveitamento integral de alimentos. E o Mesa Brasil do Sesc também, eles têm uma cartilha. Jogar lá no Google, tem uma cartilha com diversas receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Então fica a dica aí para quem quiser pôr a mão na massa. Então depois você me manda o nome desses sites, que na hora que eu for colocar lá no nosso feed, aquelas receitinhas que você me mandou, Uhum. eu vou colocar onde pode se achar mais receita. Ótimo. Que aí as pessoas vão assim, aqui eu posso achar. Eu tenho certeza que não é que isso seja uma coisa nova, não é, Fernanda? Mas Uhum. pouquíssimas pessoas têm consciência de que já pode fazer um outro tipo de alimentação com as cascas, com tudo que você antigamente você jogava fora, você pode aproveitar para o teu bem-estar, né? Para a tua saúde, que eu acho que isso é muito importante. Com certeza, aumentar aí os nutrientes das refeições, né, através dessas partes que a gente jogaria fora. Né? A gente pode aí aproveitar. É só criar E agora novos tem hábitos. tanto leite, né? Tem leite de castanha, leite de. O Vegetais. problema é que esses leites que vendem nessas lojas devem ter conservantes, alguma coisa assim. Então, eu acho que se a Então, tem, pessoa. tem marcas e marcas. Tem as que realmente não são tão interessantes, que vai ter conservante, aromatizante, né? E tem aquelas marcas que ainda mantiveram aí só realmente a castanha, né? Só o ingrediente principal. Então tem que olhar os ingredientes lá para ter certeza. Sim, Mas fazer em casa também é super, super é isso tranquilo. que eu ia falar. Aprende e fica fácil. A pessoa tendo um pouquinho de boa vontade e de tempo, também tem isso, né?
aprender a fazer. Eu acho que é bem interessante mudar essa rota aí de alimentação, aprender a ser um pouco mais saudável. Eu acho que é bem legal. E variar também, né? Fernanda, já... Tá, né? Oi, não ouvi, picotou. Fala de novo. Falei também para variar, para sair do beabá, né? Abrir um leque Sim, sair dessa mesmice, né, da é mesmo que comida que seja a de gente... leite, derivados, né? Consome outros tipos de leite, né? Então, e trazer essas outras preparações também com partes de alimentos diferentes, enfim. Tem uma vastidão aí para explorar, né? Sobre alimentação. Nossa, Fernanda. Olha, eu ainda vou pensar numa outra live para fazer com você, hein? Eu já tenho um aqui agora, mas depois a gente se fala também. Não, a gente vai pensar, né? Vamos fazer eu vou Cortando um pouco, pensar Cris. aqui. Eita, pronto? Tá me Agora vendo? voltou. Voltou, É. voltou. Ouve, te Eu vejo. vou pensar aqui, de repente, lá para o ano que vem, a gente faz uma live, né? De uma outra coisa que possa aparecer aí de diferente, ou você pode vir falar sobre um assunto aí que a gente não está dominando. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu Legal. adorei essa live. Eu espero que as pessoas aproveitem esses seus ensinamentos, né? Tudo que você passou para a gente aqui e também gostem das receitas que você mandou. Eu já mandei lá para nossa Babi para ela fazer os posts das suas receitinhas. E aí você me manda o Os nome nomes. dos sites para as pessoas pesquisarem, quem tiver interesse, pesquisar mais receita, né? Que as pessoas, poxa, gostei, fez E aí, né? eu fiz questão de pegar receitas que são com ingredientes que a gente com certeza usa, que é o mamão, né? Banana, bem brasileiro aí, mamão, banana. E também sopa de legumes, né? Então você colocar os Sim. talos, receitinhas aí para já começar, né? Para dar o start aí no aproveitamento integral dos alimentos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou do mamão. Se faz alguma coisa com as sementes do mamão? Algumas pessoas consomem a semente do mamão mesmo, que tem bastante constipação intestinal, né? Porque ela é rica em fibras. Uhum. Então, daria para consumir. Mas tem para algumas pessoas é um pouco indigesto, então é preferível ficar só com a polpa nesse caso, né? Se você A polpa e a casca. a polpa e a casca. A semente, dessa vez, a gente vai É, descartar porque... para algumas pessoas pode ser um pouco indigesto, assim. Então, e é isso, né? Justamente você entender também que os alimentos, eles não são inofensivos. Tem alimentos que fazem bem para uma Sim. fase. Então, também sempre está observando, né? Comer um alimento diferente, ver se está fazendo bem ou não, né? Enfim. E mesmo usando casca ou semente, sempre observar aí para que a gente quer saúde, né? E não ao contrário. Cris, eu acho que deu uma congelada agora. Deu uma travada aí. Pronto, Aí, acho que voltou? voltou. Voltou, Cris? É. Ó, já Voltou. fez 55 minutos da gente conversou. Vai cair, então. Eu adorei a nossa live. Obrigada. Eu espero que você volte de novo daqui a algum tempo com uma Novo tema. novas sugestões, novos assuntos para a gente conversar. Não necessariamente só sobre nutrição. Você estudou tanta coisa, a gente pode falar sobre um outro assunto aqui que seja do interesse das pessoas. Que eu acho que tem muita coisa boa aqui que você estudou, que você vai poder conversar com a gente.
Compartilhar, com certeza, Cris. Eu agradeço a oportunidade de novo de estar aqui falando sobre alimentação, né, em um tema tão importante que é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, gratidão. Um beijo para todos, né? E para a Denise também em especial aí. E contem comigo numa próxima. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Fernanda. Fica bem. Você também. Boa noite para todo mundo aí. Gratidão pela presença. Obrigada, Cris. Obrigada a você.